as tristezas que passaram. Se você for olhar o contexto de toda essa história, a biografia de Paulo, quanto também de Timóteo, o parte de Paulo já está realizado. Na realidade, esta sua segunda carta, Paulo está escrevendo esta segunda carta diante de uma situação não confortável. Paulo está diante da sua segunda prisão e daqui, irmãos, Paulo não sairá com vida. Daqui Paulo não retornará a visitar as igrejas e nem fortalecer os irmãos, ministrando uma palavra de doutrina, de ensinamento, encorajando os crentes a prosseguir. Pessoalmente, num púlpito de uma igreja, ou numa questão onde eles se reuniam, Paulo não teria mais esta liberdade, porque a sua segunda prisão, Paulo praticamente já foi julgado. Capítulo 4 conta essa história. Versículo 7 ele diz insensivamente: olha, eu combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardo a fé. Glória a Deus. E o que me espera é a coroa que o meu justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também para todos quando amam e aguardam a sua vida. Aleluia. Paulo já está resolvido, irmãos. Paulo já sabe e já fez o que tinha que ter sido feito. Se ele negligenciou em alguma coisa, não tinha mais também como, vamos dizer assim, voltar para consertar a situação. Paulo está preso e dali lhe cairá a morte. Paulo será decapitado. Quando ele diz também em 2 Timóteo, no capítulo 4, a partir do verso 10, ainda ele pede para que Timóteo venha ter com ele depressa. Ele diz: olha, venha ter comigo depressa. E ele faz algumas observações, pedindo que Timóteo observasse isso, para que viesse ter com ele depressa, por dois motivos: trazer-me a capa que deixei em Troades, e segundo, os pergaminhos, os livros, também para que eu continue me exercitando, ou a minha fé continue viva diante daquele que eu servi aproximadamente, vamos colocar aí 30 anos de ministério desse grande servo de Deus. Aleluia. Então Paulo, ele está resolvido. Agora, para que tu entenda nesta noite, veja só, como é que uma pessoa que sabe que vai morrer, como é que uma pessoa sabe que dali não sairá vivo, que vai ser decapitado ou vai sofrer, irmãos, e esse sofrimento vai pedir a sua vida? Como é que uma pessoa ainda tem firmeza para escrever esta segunda carta e fortalecendo uma outra pessoa? Que a visão de Paulo não é mais para si, a visão de Paulo é para Timóteo. Timóteo é um jovem pastor e que precisa também se alicerçar na sua visão, precisa se alicerçar naquilo que ele professou. Quando Paulo, entenda bem, me parece que foi a segunda viagem missionária de Paulo, quando ele está na cidade de Listras, que Paulo sofre o apedrejamento, que Timóteo recebeu Jesus debaixo do sofrimento de Paulo. Timóteo reconheceu o senhorio de Cristo e recebeu Jesus como seu Salvador quando viu a firmeza daquele homem que estava sendo apedrejado e não renunciou. Então existem propósitos lógicos da parte de Deus que você sofre e que de primeira instância você não entende, mas o seu sofrimento está salvando outras pessoas. Glória a Deus. A sua posição, vamos dizer, de servo fiel, de servo honesto, a sua boa conduta em meio às dificuldades da vida, está atraindo pessoas a Jesus. Glória a Deus. Então veja,
Timóteo recebeu Jesus no sofrimento de Paulo. A partir de então, Paulo começa a ter uma visão diferente para aquele rapaz. Porque Deus falou em seu coração que este jovem chamado Timóteo também viria a ser um gigante da fé. Glória a Deus. E Paulo tinha que cuidar dele. Paulo tinha que ministrar na vida dele. Então chega, irmãos, entenda. Paulo foi que deixou ele vamos dizer assim, numa das piores cidades de questão, levado a questão do Evangelho, que era em Éfeso. Timóteo, quando ele foi pastorear Éfeso, ele foi marginalizado, discriminado, porque ele era um jovem pastor, jovem literalmente. E pastor antigamente, para as pessoas antigamente, tinha que ter cabelos brancos e uma idade avançada, porque pastores eles atrelavam a ancião, pessoa de experiência de vida. Quando Paulo manda Timóteo, aí a igreja está esperando o ancião. Quando chega quem? Um menino. Paulo diz: esse aqui é o pastor de vocês. A igreja olhou e disse: isso aí não queremos não. Isso aí não, isso aí é menino. Aí Paulo, olha o carinho de Paulo. Estou fechando tudo aqui para que tu entenda. Aí o carinho de Paulo para com Timóteo. Timóteo, irmãos, ele começa a ficar triste e receber essa negatividade da parte do povo, porque o povo não o aceitava como pastor, porque ele era novo, ele era um jovem. Aí Timóteo vai se deixando levar por isso, ficando triste. Aí Paulo fica sabendo disso, ele escreve uma carta que essa dizendo para Timóteo: não faz isso não, rapaz. Não deixe que ninguém despreze a sua mocidade. Mas eu vou te dar algumas dicas, Timóteo. Mas antes de tudo, seja exemplo dos fiéis. Aleluia. Na palavra, no trato, ele foi falando tudo. Seja exemplo, quer dizer, você quer ministrar na vida deles? Faça você primeiro. Você quer, Timóteo, que o porteiro te abrace, te respeite? Respeite ele primeiro e abrace ele primeiro. Timóteo, você quer que a igreja modifique essa mentalidade contra a sua juventude? Compra e paga, fala e faz. Seja o primeiro. Quando você falar alguma coisa, você se coloca, você se doa como oferta, para que as pessoas venham seguindo você, vão entendendo que não é por idade, oh glória, mas realmente é por disponibilidade, respeito à obra e por experiência tua com Deus. Deus não está atrás de pessoas que têm vários anos de idade. Entenda isso. Deus está atrás de quem realmente se entrega, quem realmente mergulhe e diz: Deus, eu quero te conhecer mais. Oh glória, eu quero saber mais do Senhor. Aí Paulo diz para Timóteo: não deixe ninguém desprezar sua mocidade. Então o carinho de Paulo por Timóteo era muito grande, irmãos. Agora Paulo, porque todas as horas Paulo estava ministrando: meu filho, é assim, faça assim. Faça assim, meu filho. Siga a vida assim. Agora Paulo está preso, irmãos. Quando Timóteo sabe que Paulo está preso por causa daquela perseguição que se levantou por causa de Nero. Você conhece essa história? Que Nero botou fogo em Roma. E ali todo mundo sabia que era Nero. Porque ele diz, alguns historiadores, que era um homem violento e ruim. Diz que ele abriu a própria mãe, o ventre